Eu sou Cida Pedrosa, poeta e vereadora do Recife. Aqui é mais uma edição do Fresta, que agora está em formato de videocast. Seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde. Hoje, o nosso entrevistado é alguém muito especial para o mundo, para mim muito também, que é Marcelo Barros, o monge Marcelo Barros, que ele é um intelectual de monta, um intelectual do mundo. Na verdade, ele é um homem do mundo. Ele é aquela figura que é rara hoje em dia. Grande leitor, grande escritor e, principalmente, um humanista de carteirinha. E aqui, do meu lado, Clariana, a nossa âncora, que vai apresentar para vocês o nosso convidado. Então, Marcelo Barros era um negócio enorme pra gente apresentar, né? Eu tentei fazer aqui um resumo da quantidade de coisas incríveis que ele fez no mundo, então é mais ou menos isso. Marcelo Barros é teólogo biblista, que é especialista em Bíblia, monge beneditino, escritor, é um dos 3 latino-americanos membros da Comissão Teológica da Associação Ecumênica dos Teólogos do Terceiro Mundo, que reúne teólogos da América Latina, África, Ásia e algumas comunidades da América do Norte. Estuda a relação do cristianismo com as religiões negras e indígenas, publicou diversos livros, foi ordenado padre por Dom Helder Câmara e por 10 anos foi seu secretário e assessor para assuntos ecumênicos. Bem-vindo, querido. Muito obrigado, uma grande alegria estar com vocês e participar dessa festa, né? Entrar nela, junto com vocês. Que coisa linda, Marcelo. Eu vou dizer um poema para começar a lhe fazer as perguntas. A gente sempre abre com um poema e a gente escolheu para dizer nesse terceiro programa um poema da Cora Coralina, porque ela era uma figura incrível, né? Que eu a conheci quando tinha 90 e poucos anos. Que coisa linda. Ainda vamos perguntar sobre ele, Cora Coralina, com certeza. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. De mim veio a árvore, veio o fruto, veio a fonte. Eu sou a fonte original de toda vida. Eu sou o chão que se prende à tua casa. Eu sou o campo que alimenta teu gado. Sou a espiga dourada a encher teu celeiro. Marcelo, meu querido irmão, o que é Deus? A palavra Deus significa luz. Então, um escritor, teólogo, evangélico, Paul Tillich, dizia: quando você encontra o que há de mais profundo na sua vida, ou na vida do universo, é Deus. É a profundidade da profundidade de tudo. É o amor. E qual é a tua relação com Deus? É uma relação de busca, de correr atrás, uma relação de aprendizado permanente do amor. E, nesse sentido, me leva à relação amorosa com todas as outras pessoas, com toda a humanidade e com o universo. Que coisa mais linda. A gente parou. A gente ficou... entender. Meu Deus. A gente parou. Você foi ordenado por o queridíssimo Dom Helder Câmara. E também foi secretário dele por 10 anos. E, além disso, você tem organizado a obra completa do nosso Dom. Poderia nos falar um pouco sobre essa relação? Em 1966, Dom Helder tinha chegado ao Recife em 64. Eu o conhecia em grandes celebrações, em encontros coletivos, mas era um jovem de 21 anos, monge no mosteiro de Olinda, e não tinha um contato, portanto, direto. E eu trabalhava no mosteiro, estudando, né? Era estudante, mas tinha uma horta. E um dia eu voltei da horta, março de 66, eu acho. E o porteiro me disse: tem um telefonema aqui para você.
houve uma pessoa que telefonou, mas eu acho que era trote, porque ele disse que era o arcebispo de Olinda e Recife. Eu disse, só pode ser trote que é o arcebispo de Olinda e Recife. Fala comigo. Vai querer comigo, né? Um menino de 21 anos, no mosteiro. Mas à tarde ele ligou de novo, e era ele. Então eu imediatamente reconheci pela voz, porque era inconfundível, né? O modo de falar. E ele me perguntou como se perguntaria um superior. A gente pode conversar, você pode vir aqui, ou quer que eu vá aí? Meu Deus. Imagine, né? Arcebispo de Recife. E eu então respondi, não, eu vou ir. O senhor marca a hora. Então ele disse, pode ser amanhã às 8 da manhã? Pode. Então, 8 da manhã eu estava lá. Ele me atendeu na porta. Ele não morava ainda lá, mas já começava a olhar para lá como a moradia. Ali nas fronteiras. Nas fronteiras, tem um portãozinho atrás da igreja, né? E ele disse, eu estou plantando essa roseira, as formigas estão comendo e eu aqui já conversei com elas. Irmã formiga, eu vou fazer plantar aqui uma roseira para você. Aí você come essa de cá, mas deixa a de cá livre, porque essa é nossa, é das pessoas. E a formiga obedeceu profundamente. A de cá estava toda comidinha e a outra dele estava inteirinha, a formiga não mexia. Então, estranho, né? Mas lindo. Claro, poesia. Eu vi isso. Então, sentei na mesa redonda, né? E ele começou a falar das formigas, das roseiras, e eu, em determinado momento, eu disse, não, mas o que o senhor realmente queria comigo? Ele disse, sim, sim. Aí voltou e disse, é verdade que você frequenta nos domingos de manhã a Igreja Presbiteriana de Olinda? Eu disse, sim, senhor. Mas já, assim meio. Ele disse, e me disseram também que você visita uma comunidade de candomblé, um Xangô, como se chama aqui no Recife, na Barreira do Rosário, em Olinda. É isso? Eita. É também, né? É verdade. E eu fiquei meio... O que ele queria com isso? Apreensivo, né? Ele ia, né? Eu sabia que ele não ia dizer isso está errado, isso não pode, mas... Claro, 21 anos. E ele me disse, foi por isso que eu lhe chamei. Porque eu preciso de você como meu secretário e assessor para a relação com igrejas evangélicas e com as religiões negras e outras que tiver. Do seu desculpe, mas eu sou totalmente despreparado para isso. Eu estou começando o curso de teologia. Eu não tenho nenhuma competência para assessorar o senhor. Não tenho condições nenhuma. Eu posso lhe ajudar, assim, alguma coisa, mas assessorar, ser seu secretário, não. Ele disse, você tem o mais importante, que é o amor. E o resto a gente constrói. Que coisa mais linda. E aí você, neste momento, me desculpe se eu estou dizendo alguma besteira, mas assim, ao ser chamado por Dom Helder, e era uma coisa que você acreditava na diversidade das religiões, nessa busca pelo Deus em vários lugares. E aí, a partir daí, você passou a estudar ecumenismo, isso passou a ser, além de um modo de vida, ser um estudo, um objeto de estudo, eu isso? já tinha minha vocação para isso desde criança. Fala um pouco sobre isso. Meu pai era operário na fábrica em Camaragibe e me levava para cortar cabelo. Na época eu tinha 5 anos, 6 anos, num barbeiro na esquina lá de casa. E o barbeiro era pentecostal, da Assembleia de Deus. E eles tinham que colocar um caixão para eu sentar em cima, para poder ficar na altura, para o barbeiro sentir à vontade. E eu ficava ali no espelho, olhando os dois aqui atrás, discutindo religião. Eita. E a discussão, meu pai sempre tinha razão, é claro. Sim. Era meu pai. Então, mas os argumentos quem tinha era o outro.
A Bíblia disse, no versículo tal está escrito. E meu pai dizia, mas o Papa falou. Era o único argumento, era esse. E aquilo me doía. 2 amigos, 2 pessoas que se queriam bem, e a religião, no lugar de aproximar e de unir, dividia. E, portanto, eu cresci nesse desejo de ver a unidade, nesse desejo de testemunhar que Deus nunca divide, só une. Que coisa linda. Né? Então, claro que quando o Dom Helder me chamou, foi um processo. Realmente eu fui aprendendo pouco a pouco. Né? Me lembro que em 1970, portanto, já 4 anos depois, houve um encontro das religiões em Kyoto, no Japão. E era um congresso importantíssimo, congresso mundial das religiões pela paz. E Dom Helder Câmara foi, parece, o único latino-americano convidado. Tinha gente do mundo inteiro, tinha o Dalai Lama. E o Dom Helder chega para mim com um papel assim e lê o discurso que ele está preparando para dizer lá, para eu ajudá-lo. E eu me sentia completamente, absolutamente incapaz. Né? E Dom Helder conversava com você, assim, eu e ele, como se ele estivesse dentro de uma multidão, fazendo gestos. Era assim. Sabe assim, então ele, com os óculos aqui assim, lia, eu estou vendo assim como se fosse hoje, né, o discurso, dando todas as ênfases nas palavras, conversando como se estivesse ali. E eu achava aquilo lindo, bonito, mas era o método dele. Assim, quer dizer, eu era o assessor dele ou ele era assessor meu? Né? Eu assessorava a ele ou ele me formou nisso? Muito mais do que qualquer outra coisa. Então, uma vez, ele viajava e me disse, olha, eu não vou poder estar no aniversário de uma igreja luterana do Sínodo de Missouri, que é uma igreja um pouco mais fechada, não tem o ecumenismo da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. São 2 sínodos diferentes. E você vai me representar. E eu, então, fui naquele domingo, e o pastor me recebeu na igreja, me recebeu educadamente, me colocou no primeiro lugar lá na fila dos convidados, mas foi muito forte e agressivo com a Igreja Católica. Ele disse, o Papa é um anticristo, Lutero fez muito bem de escrever as 95 teses denunciando Roma, e se ele hoje viesse, teria que fazer 200 teses, não 95. E eu ali meio sem saber muito como me comportar. Eu era o representante do arcebispo. Mas fiquei quieto. Acabou o culto, eu não disse nada, não pedi para falar, nem ele me deu a palavra. No final, cumprimentei educadamente. Mas quando Dom Helder me perguntou na quarta-feira seguinte, a gente sempre se encontrava nas quartas-feiras, às 8 da manhã. Como foi lá o culto lá com os luteranos? Eu disse, foi muito ruim, Dom Helder. Eu me senti muito mal. Porque ele foi muito agressivo com a Igreja Católica e ele disse isso. E você ficou quieto. Ele disse, fiquei quieto. Não respondi, não falei nada, não. Ele se fez muito bem. Porque isso que você ouviu e que você sofreu lá é um pingo, é uma gota d'água diante do que eles sofreram de nós durante toda a história. Então fique contente, porque você ajudou um pouquinho a reparação de tudo que nós fizemos contra eles. Que sabedoria, meu Deus do céu. Que sabedoria. Pra gente... Tem tantas perguntas, meu Deus. Bem rapidinho, para pular de Dom Helder. Você tem organizado os livros dele. Em que pé está isso? Já terminou? Ainda tem muita coisa? O Dom Helder escreveu 21.000 obras. Meu Deus. Assim, entre cartas. Ele escrevia toda madrugada
ele acordava de madrugada, fazia uma vigília de oração e depois uma circular para o que ele chamava de família. Quando ele estava no Rio, era a família São Joaquim, porque era o pessoal que aconselhava ele lá no palácio, que era São Joaquim. E aqui no Recife, família Messejana, porque ele nasceu em Messejana, No Ceará. E aí, essas cartas, essas circulares, estão publicadas desde 1962 em 5 tomos, e em 5 volumes. E cada volume tem 3, 4 tomos. Então, são muitos livros, são 12, 13, 14 livros assim. E até o 4º foi o Zildo Rocha, querido Zildo Rocha, sim. que assessorou, fez as notas bibliográficas, de vez em quando uma correçãozinha ou outra, né, um cochilo de quem está escrevendo à mão. E a partir da 5ª sou eu. E nós estamos agora publicando a 7ª, o 7º volume, né? Sim. Que corresponde ao ano 1971, 72, 1973. É claro que quanto mais vem assim os anos para frente, mais ele vai diminuindo a intensidade das circulares. Antigamente era todo dia, agora já não é mais, ele não tem mais saúde para isso. E é mais difícil também. A realidade, a ditadura militar, o AI-5, tudo isso que veio depois, né? Sim. Mas tem um grande amigo, Daniel Sigal, que é um grande organizador, a gente depende dele, ele é quem faz toda a digitalização, não digitação, digitalização, e quem realmente organiza tudo. E a minha tarefa o Noel está escrevendo para familiares. Sim. Então ele diz, hoje Zildo passou aqui e tivemos uma boa conversa. Ninguém sabe quem é Zildo. Então eu tenho que fazer uma notinha e colocar no pé da página Zildo Rocha. Foi padre da arquidiocese, casou e continuou como assessor dele até o ano 1970. Entendeu? Sim. Essa é a minha tarefa, né? Sim. E quase em cada carta tem que fazer isso, e tem uma ou outra das notas que a gente diz, quem foi esse? Eu não me lembro, eu não encontrei nenhum documento, mas é raro. Em geral, a gente... Vocês sabem. Você falou aí da ditadura militar. Você é um padre da teoria da libertação, um monge afiliado, vou dizer essa palavra. Quando o Diógenes Arruda foi acolhido no mosteiro de São Bento, você era um jovem seminarista e levava comida para Diógenes. Como é essa sua experiência desse evangelho de Cristo do lado dos que tinham fome e sede de justiça? A minha formação católica não me ajudaria a ser revolucionário. A Igreja Católica, no decorrer da história, na maioria das vezes, ficou do lado dos opressores. Sim. E no Brasil ficou do lado do colonialismo. Sim. Português e depois já brasileiro, né? Há um filme, eu gosto muito de cinema, você sabe disso. Falaremos já sobre isso. Do Werner Herzog, chamado Aguirre, a Cólera dos Deuses, que é a história do Francisco Aguirre, que foi conquistador do Peru. E quando ele tomou de golpe o navio e tornou-se capitão, ele prendeu o capitão do navio. E a filha do capitão foi falar com o capelão, o frade franciscano, e disse, Frei, meu pai não fez nada de mal, ele era o capitão aqui, e ele vai morrer, ele vai ser morto. Então, peça a Aguirre que não mate, ao menos atraque o navio num momento aí numa floresta qualquer e deixe ele solto, mas não mate. E o frade respondeu para minha filha, como é que você acha que a Igreja Católica não só sobreviveu, mas dominou o mundo durante esses 1.500 anos? Ficando sempre do lado de quem manda. Ai. Então, esse tipo de mentalidade, ele é
subretício, Sim. ele não é patente, ele é latente. Graças a Deus, Dom Helder Câmara vindo para cá exatamente no momento do golpe, em 64, ele representava uma consciência crítica. E à medida que a gente se aproximava dele, aprendia isso. Então, a primeira formação minha com relação a ficar do lado revolucionário, me parece que vem dessa convivência com Dom Helder. Na época não existia teologia da libertação. Mas eu era amigo pessoal, trabalhava junto na mesma equipe que o padre Antônio Henrique Sim. Pereira Neto. E no dia 29 de maio de 1969, ele tinha desaparecido na véspera e o corpo aparece ali nas imediações da cidade universitária, no meio do mato, trucidado, todo torturado, todo feio. O abade de Olinda, Dom Basílio, que era médico e conseguiu entrar O IML. para ver o corpo, ele disse: eu nunca vi um corpo humano tão ferido, tão torturado. Então aquilo nos chocou a todos nós, que éramos da equipe, e é claro que aí Então, em 68, 69, com o AI-5, e tendo vários companheiros, colegas, amigos, gente que já estava... Inclusive, o meu contato com o Diógenes Arruda Câmara foi bem antes, foi em 64, nem Dom Helder estava chegando aqui, né? De repente aparece um senhor que tem a impressão que se chamava José, no mosteiro, e o abade disse: olha, ele deve ficar na cela, no quarto, não pode vir ao refeitório, não pode aparecer em público, e você, Marcelo, fica encarregado de levar comida e ser o secretário dele para tudo que ele precisar. Então eu ia lá, ele me tratava muito bem, queria os jornais do dia, então eu ia na sala de recreio e pegava o Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, não tinha qualquer revista, lia o tempo todo. E aí levava e ele devolvia depois de ler o que era rápido. Eu levava às 7h, 7h30 da manhã, quando os jornais chegavam, às 9h, 9h30, os jornais já estavam de volta na mesa. E um copo d'água, aí eu deixava lá uma coisa de água, coisas mínimas assim, né? E às vezes, no começo, pouco a pouco, ele foi falando. Sobre ele, nada. Mas me perguntava as coisas e fazia pequenos comentários. Mas aquilo ali me revelava muito. E quando depois que ele um dia sumiu, desapareceu, quer dizer, foi para outro lugar, depois de 3 meses, e eu já estava profundamente ligado a ele. Então eu fiquei procurando saber. Aí me disseram quem era, mas... Aí foi que você veio saber que era o Diógenes. Eu só soube depois, né? E aí eu ficava procurando saber dele, onde é que estava, o que é que aconteceu. Acompanhei que ele foi preso no Rio, né? Foi muito uns torturado. 4 anos depois, Quebraram torturado os dedos e todos. tudo. Que ele saiu do Brasil, voltou em 72. Eu acompanhei a história. Mas essas coisas me colocaram dentro dessa sintonia. Então, primeiro a realidade, e a partir daí a teologia, que é a reflexão sobre essa realidade a partir da fé. Dom Marcelo, eu li uma entrevista do senhor que falava exatamente isso, que a espiritualidade é viver o que a pessoa tem de melhor em si e que isso só pode ser feito em comunidade. E que logo depois o senhor falava de uma espiritualidade socialista. O que é isso? Como é que o senhor enxerga isso? Na África, o povo Zulu diz Ubuntu. Eu sou porque você é. Se você não for, eu não sou. Aqui na América Latina, os povos andinos, mas praticamente todos os povos indígenas, falam no bem viver. Cada povo expressa de um jeito. E o que é o bem viver? É o bem conviver. Então,
o bem comum e a comunhão, quer dizer, a comum união, ela é o fundamental para eu ser pessoa. Sem isso, eu sou indivíduo, mas não sou pessoa. A pessoa se faz na relação. É o tu que faz o eu. Então, o tu para o eu é primordial. Havia um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que foi assassinado por Hitler na Alemanha. Ele dizia: Deus está em mim para você e está em você para mim. O Deus que está em mim, para mim, é fraco. Ele é forte para você. E o Deus que está em você é forte para mim. Então, o socialismo é a concepção, a compreensão da vida a partir desse enfoque. Materialista, porque não existe uma divisão entre material e espiritual. Existe entre materialista e espiritualista. Eu não sou espiritualista. Eu quero ser espiritual. Espiritualista, não. Espiritualista é a pessoa que não assenta na terra, que não tem pé no chão, que não dá valor ao que é real. Se eu não der valor ao que é material, ao que é real, ao que é político, ao que é econômico, a espiritualidade não vale nada. Então, nesse sentido, o socialismo verdadeiro, que muita gente confunde, né, com formas que não são verdadeiras, não é apenas um capitalismo de Estado, por exemplo. Diferente, né? Mas o socialismo, então não estou nem falando de regime político, estou falando de sistema social. Né? O cristianismo era um socialismo primitivo. Os Atos dos Apóstolos diz tudo entre eles era comum. E ninguém dizia que era seu os bens que possuía. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 35. Lindo. Então está na Bíblia. Quando eu entrei no mosteiro, eu aprendi no primeiro dia: nunca diga que um objeto é seu. É sempre nosso. Então era nossa caneta, nosso livro, nosso caderno. Aí eu perguntava: mas nossa escova de dente também? Nossa cueca, desculpa a expressão. Adorei. Muito legal, muito legal. Aí os santos antigos me ensinaram, santos antigos que eu lia, né? Nós temos tudo em comum, menos a esposa. Então, mas tudo que a gente pode ter em comum tem. Sim. Tudo que for possível. Entendeu? Coisa e acho bacana. que esse é o verdadeiro socialismo. Ai, meu Deus do Você céu. quer perguntar? Não, eu queria perguntar umas coisas assim. Salvo engano, o irmão Marcelo escreveu 60 e poucos livros, né? Um por ano, quase. Um por ano, 60 e poucos livros, né? São bastante, exatamente. São muitos livros. O senhor sabe, tem essa conta? Eu tenho vício de escrever. Tem gente que tem vício de fumar, gente que tem vício de beber. Eu tenho vício de escrever. Então, de fato, eu gosto de escrever. E são 65. Atualmente tem o 66º, que foi já enviado para a editora, no qual você fez um pós-fácil belíssimo, e um 67º que está no Rio, já na editora também. Né? Pronto, a gente quer falar sobre o seu processo de escrita. Como é que é isso? Assim, você senta, como é o seu dia? Para se escrever, você é um intelectual de monta, porque você escreve sobre muitas questões, sobre educação, sobre a relação da religião, sobre progressismo, sobre comunidade, ecologia, povos indígenas, povos quilombolas. O último livro que eu li, tem um livro de cartas que eu adoro, que você e Henrique, que atualmente, o pastor Henrique, que é deputado federal do PSOL, tem um livro de cartas maravilhoso, que vocês trocam cartas durante a pandemia. Então, assim, é muito incrível o seu processo. Eu queria... E agora um de cinema, que depois eu quero falar sobre esse livro, que eu estou absolutamente apaixonada por ele.
Quero lhe dizer que o livro de cartas seu e de Henrique me fez pensar em escrever um livro de cartas. Eu queria encontrar um correspondente para eu trocar cartas para eu publicar depois. Porque é tão bonito que dá vontade de arrumar um parceiro para eu trocar cartas para publicar depois. Um parceiro e uma parceira. Então, como é que o escritor Marcelo faz para dar conta disso? Do intelectual que estuda? Queria entender como é que você funciona. Eu queria só Diga. acrescentar uma coisa aí, que para quem é um escritor voraz, também deve ser um leitor voraz. Então, como é esse processo assim? O senhor dorme, porque é só escrever e ler que deve ser, né? Eu queria que você falasse. Como funciona? De fato, eu sempre dormi relativamente pouco. Quer dizer, já desde jovem. Normalmente, 5, 6 horas, no máximo. Dom Helder acordava às 2h30 da madrugada. Eu não acordo. Mas eu acordo um pouquinho antes de 5, às vezes 5 horas. E é uma hora ótima para trabalhar, né? Então, agora com a internet, a gente leva 1 hora, 1h30 por dia em responder e-mail, ler os e-mails, ler as notícias de Zap, responder. Então, a primeira hora do dia é comunicação assim. E depois, de fato, desde muito jovem, eu tomei para mim, que monja é engraçada, se você não organizar as coisas, você perde muito, porque é um horário muito cheio de orações, de trabalho, é hora et labora. Então, para você ter uma vida pessoal e você conseguir produzir, você tem que ser bem organizado. Eu sou uma bagunça, em ponto de vista, em outros pontos de vista. Se você entrar no meu quarto, é uma bagunça. Mas tem um elemento na vida que não é bagunça, é a organização do tempo. Eu estou aqui com vocês e estou dando este tempo. E com muita alegria, com muito carinho. Mas é dar. Significa, eu não gosto de perder tempo. Sim. Então, eu não perco tempo. Eu não passo tempo ocioso, um tempo que você não sabe o que está fazendo. Normalmente, na minha vida, quando isso ocorre, independente da minha vontade, eu não estou bem. Uhum. Quer dizer, geralmente... Então, por exemplo, leitura. Desde muito jovem, o meu mestre, no mosteiro, me aconselhava e eu peguei esse dado. Eu lia sempre, ao mesmo tempo, um romance, um livro de estudo humano, social, sim, político, e um livro de teologia, ou de Bíblia, ou de espiritualidade. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, em momentos separados, mas li os 3 livros. Não é? Aquilo que lhe interessa mais, você para mais, aquilo que interessa menos, você vai correndo mais, mas você lê. Sim. Hoje em dia, alguém me manda um livro por internet pedindo um prefácio. Se eu fosse viver dos prefácios que eu já escrevi... Estava muito rico. Eu estava rico. Então, mas para ler um prefácio, eu tenho que ler um livro. Às vezes até de alguém que eu não conheço, sobre um assunto que eu não tenho tanto interesse, mas aí eu pego esse livro. Ainda outro dia um amigo me mandou perguntar o que você acha disso. E era um livro de umas 200 e tantas páginas. Eu lia em 1h30, né? Coloca a cabeça ali. Agora, então, nesse sentido, realmente, eu leio muito e atualmente divido um pouco o tempo livro físico e e-book, né, que facilita muito. Então, por exemplo, romance, livros mais leves, eu prefiro e-book. E livros de estudo, livros que eu tenho que... Às vezes eu quero sublinhar. Sim, fazer anotações. Anotações, eu prefiro o livro físico. Né? E eu leio literatura de todo tipo. Eu leio Arlan Corbin, literatura policial americana alienada, digamos assim, de uma ideologia que não é a minha. Claro. Mas eu leio, se for bem escrito, eu gosto. Eu também. Tá lendo o que agora? Eu estou lendo agora, eu estou relendo Torto Arado, do Itamar Vieira. Maravilhoso. Relendo pela 2ª ou 3ª vez.
eu estou lendo um escritor italiano, que eu gosto e me faz bem, Andrea Grillo. E, em termos de teologia, eu estou lendo O Cristianismo Ainda Não Começou, Eita! de um teólogo austríaco, dizendo que até agora... Me lembra muito o padre Comblanc, que foi meu professor, que uma vez perguntaram a ele, depois de 2000 anos e tanto de cristianismo, o mundo está desse jeito, o que é que adiantou? Ele disse, é um sinal de que o cristianismo não começou ainda. Né? Então, eu estou lendo isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho antenas ligadas. Então, por exemplo, eu disse que estava com um livro já publicado, né? Sobre o quê? Todo final de mês eu vou ao Morro da Conceição, ao encontro das comunidades eclesiais de base, que restam 3 depois da morte do padre Reginaldo Veloso, e eles celebram o que se chama de ágape. Não é uma missa, é uma celebração mais laical, mas eucarística. Quer dizer, para mim tem um sentido de uma eucaristia, como uma missa, sem ser missa de padre. Sim. Então, mas aí eu resolvi aprofundar isso teologicamente. É mesmo? Como? Como é que eu posso dizer que aquilo tem o valor de uma eucaristia? E aí o livro é sobre isso. Né? Esse último, entendeu? Sim. E, então, portanto, é a partir da realidade. Né? Sim. O primeiro livro que eu escrevi na minha vida, livro publicado, se chamava A Bíblia, A Luta pela Terra na Bíblia. Acho que você poderia ser colocado dentro de uma aspa aí, de ser um intelectual gramsciano, que é um, dizer, um intelectual... Nós todos, você, né? Nós estamos nessa linha, né? Orgânico, né? Orgânico. Vivencia e escreve sobre essa realidade. Então, de manhã, em geral, eu trabalho e os compromissos do tipo de visita, reuniões, eu prefiro fazer à tarde. Eu não sou um animal noturno. Tem gente que funciona muito melhor à noite e de manhã até acordar já é 9h30, 10 da manhã. Eu não sou assim. Eu estou bem acordado às 5 da manhã e não estou tão bem acordado às 10 da noite. Quer dizer, então eu funciono até 9h30, 10 horas. Não vejo televisão. Minha irmã fica na sala vendo televisão, eu não vejo. Mas no computador, eu, à noite, fico vendo notícias, YouTube, zaps, filmes. Vejo muito filmes, né, atualmente. Eu assino streamings, né? MUBI, Belas Artes à la carte. A gente ainda tem 10 minutos. Você quer falar sobre cinema? Fale aí do que você fez o pós-fácil. Quero. Eu achei, inclusive, assim, eu não conhecia Belas Artes à la carte, que aprendi no livro dele. Eu só conhecia o MUBI. Então, vê, eu fiquei impressionado, Monge Marcelo, meu querido. Eu li um livro seu, eu li os originais, que agora vai sair o livro, acho que em novembro, né? Novembro. Um livro sobre cinema, na verdade... É mais do que um livro sobre cinema. É muito mais do que um grande guia de cinema. É uma reflexão sobre o papel do cinema para a educação e a sua transversalidade com diversos temas. Mas eu que pensava em encontrar só isso, me vi passando pela história do cinema, pelo conhecimento que você tem de cinema da América Latina. Conta um pouco para nós essa lindeza que é o olhar que o monge Marcelo Barros deitou sobre a sétima arte. Tenho a impressão que foi o Charles Chaplin, Carlitos, que dizia: a nossa experiência ao sair de um filme é que alguém entrou dentro da alma da gente e olhou lá por dentro tudo. Significa, o filme é como se fosse um espelho, né, da vida minha e do mundo. Um bom filme. Meu pai levava a gente, quando criança, um aqui com a mão, outro, era eletricista de fábrica, semi-analfabeto, quer dizer, tinha uma instrução primária naquela época, mas podia entrar no cinema de Camaragibe de graça, porque era eletricista,
que fazia serviço para o cinema. Que maravilha. E aí levava os filhos todo sábado. Filme de adulto. Filmes românticos, faroestes. Sim. E eu, menino pequeno, mas eu aprendi um pouco a gostar de duas coisas. Ver o filme e contar a história. Adolescente, 4 anos, onde hoje é a Barragem Tapacurá. Era um colégio agrícola do governo federal, Escola Agrotécnica de São Lourenço da Mata. Ambiente bom, sadio, um colégio agrícola. Mas era aula de segunda a sexta até o sábado ao meio-dia. E do sábado ao meio-dia, segunda de manhã, vazio. E como era um colégio do governo, os educadores meninos estavam ali, tinham vigilantes para cuidar de, digamos assim, da disciplina, ninguém saía, mas fora disso, fizesse o que quisesse, jogar futebol. Sim. Era o começo da televisão, então tinha alguns que ficavam presos ali na televisão o dia inteiro. Eu tinha um grupo que o jogo da gente era contar história. E aí tinha gente que fumava, eu nunca fumei, mas tinha gente que gostava de bala, né, que a gente chamava de caramelo. Sim. E, de bombom. Bombom. E aí o campeonato era de bombom ou de cigarro. Quem contasse a história que agradasse mais aqueles adolescentes, e a história tinha que demorar, porque você tinha livre o sábado inteiro, por exemplo, à tarde. Então a história tem que ser uma história de horas, né? Não era uma história, era uma história, era uma série, era uma novela. Sim, né? E eu saía com os bolsos cheios de bombom. Oh, que beleza. Então, e assim eu fui me aproximando, né? Mas, e essas histórias de filmes? De filme, história de filme. Mas aí o que é que aconteceu? Quer dizer, quando eu entrei no mosteiro, eu encontrei uma abade que gostava de cinema, e o Dom Helder, com quem eu trabalhava, me perguntava, está passando algum filme bom? Para ir juntos. E eu assisti com ele vários filmes. Então eu aprendi a ver nos filmes esse coração da humanidade, né? Há filmes que são meramente comerciais. É filme para ganhar dinheiro. Existem filmes que são artesanais. São artesãos. É como você tem o molde, né? E faz de gesso a obra de arte e pronto. E tem os filmes que são a arte mesmo. E esses filmes, eles são imperdíveis. E são um ato de espiritualidade humana. Não religiosa, mas humana. Ver um filme como Festa de Babette, sim, a gente sai do cinema reconciliado consigo mesmo e com o mundo, com a vida. Não é? É um filme que eu amo. Esse é um filme que eu amo. Você conta Posso dar só um spoilerzinho? Só um spoiler. Tem um momento lá que você fala que foi com Dom Helder ver Zorba, o Grego, que é um dos meus filmes favoritos. Eu tenho muitos filmes favoritos. E quando você descreve Dom Helder chorando vendo a dança de Zorba, né? E essa imagem é lindíssima, né? E aí, quando você descreve isso nesse livro, sabe? É de uma humanidade, é de uma emoção. E você sai passeando no livro por o cinema alemão, para o cinema francês, para o cinema peruano. É de uma cultura, é de uma sabença que eu fiquei muito impressionada. E eu tenho certeza que quem gosta de cinema... Eu já falei, inclusive, para o Wilson Freire aqui, que é cineasta, que vou dar para ele o seu livro assim que sair. Parabéns por isso, né? Você vai apresentá-lo quando eu fizer o lançamento do livro. Eu dependo de você. Não, eu quero muito, porque é muito lindo, meu Deus do céu. Olha, eu queria fazer mais perguntas. Vamos ver assim. Cadê a caixinha? Tempo, a gente né? tem uma Dá brincadeira. tempo. A gente ainda tem 15 minutos, né? Então, bora lá. Mas vamos botar a caixinha logo aqui, ó. É o seguinte, nós temos uma caixinha, uma brincadeira. A caixinha do além é assim, alguém que já está no plano da espiritualidade pergunta para o nosso entrevistado. A sua pergunta é feita por Dom Helder Câmara. E a pergunta é... Esse é o de Miró. Não, mas eu tenho aqui a outra. A Igreja Católica tem saídas?
Como cristandade, não. Como igreja universal, com papa, cardeal, arcebispo, hierarquia, vai ter que mudar. Talvez, quando eu vejo um ritual como esse da eleição do papa, agora há alguns meses atrás, eu tenho a impressão de que o fato mesmo deles não terem percebido que não podiam continuar no século XXI, com o ritual do século XI, sem ter de quê nem para quê, sem que aquilo tenha nada a ver com o Evangelho de Jesus, sem ter que ter nenhuma relação direta com a fé, uma coisa meramente de organização. Essa falta de sensibilidade revela que não tem saída. Porque quem está no poder não quer deixar. Então, o Papa Francisco foi um fora da curva. Ele propôs sinodalidade, quer dizer, uma igreja de que todos caminham juntos por igual. Os bispos dizem, e padres dizem sim, mas contanto que seja a partir da hierarquia. Significa, primeiro eu garanto o meu poder hierárquico e depois eu consulto você, e depois eu faço o que eu quero. Sim. Sim. Então, não há saída neste campo. Agora, eu acho que as comunidades pequenas, a fé do povo, católico ou protestante, ou evangélico, do candomblé, etc. Então, estamos falando da Igreja Católica, isso está vivo, é forte, é de Deus e tem uma dimensão profética. Então, o movimento Fé e Política vai fazer o seu 13º encontro em São Paulo em abril do próximo ano. E já está todo em preparação, o pessoal está fazendo encontros regionais, estão se encontrando, e não estão nem aí para essa parte hierárquica, não estão pedindo permissão. Dom Helder contava uma história de um homem que num avião perguntou à aeromoça, posso fumar aqui? E ela disse, não, aqui é proibido. Ele disse, mas eu estou vendo uns toquinhos de cigarro no chão. Ela disse, isso é o pessoal que não pergunta. Então, Muito bom. não é? Então a regra não tem que pedir permissão para ser cristão. Ninguém precisa de licença para ser de Deus. A gente é livre, para isso que Jesus nos libertou. Então, aí tem saída. Igrejas domésticas, igrejas, como Jesus diz, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. É isso que eu Que queria coisa linda. perguntar, assim, uma das coisas que a gente tem visto muito com essa volta, com essa volta da extrema-direita que a gente está pulsando, é que a esquerda perdeu um pouco a capacidade de se manter. A gente chegou ao poder, mas a gente não manteve essa base, né, assim, pulsante, a gente não trabalhou tanta consciência política, então por isso que a gente vê a extrema-direita, a gente vê o novo neopentecostalismo nesse lugar muito mais individualista do que a gente está falando dessa espiritualidade socialista e comunitária. Como é que volta essa igreja também, que volta para a base, que volta a trabalhar com a coletividade para a gente crescer? Em toda a Bíblia, a profecia é uma palavra que seria para hoje em dia o porta-voz. Ela é uma pessoa importante, ela tem alguém que é um secretário de comunicação, que é um assessor de comunicação. Deus tem isso, se chama profeta. As mulheres se chamam profetisas, né? Hoje, as mulheres querem que se chame profeta como poeta. Sim, né? sim. Então, o problema é que quem é que tem prova de que tem esse mandato, que tem essa jurisdição, que pode usar esse nome? Então, tem gente que usa o nome de Deus para a bancada da Bíblia, da bala. Sim, e do boi. E do boi. É. Os bancos, há bancos que colocam na parede, nós confiamos em Deus. Como tem homens que escrevem no para-brisa do carro, esse foi Jesus que me deu. E esse Deus é um ídolo, porque é uma imagem falsa de Deus. Então, tanto no catolicismo, como no pentecostalismo, como em qualquer espiritualidade que seja, a gente tem sempre que
O Martin Buber dizia: nenhuma palavra humana foi tão maltratada e suja como a palavra Deus. Lindo isso. A gente tem que tirá-la da lama, lavar, para poder resgatá-la. Mas exatamente por isso a gente não renuncia a ela. A gente não deixa ela para lá. A gente resgata. Então, acho que esse trabalho permanente é muito importante. O Frei Beto tem razão quando ele diz que a direita saiu do armário e a esquerda entrou. Né? Infelizmente. Então, são dias difíceis, são tempos difíceis. Eu não acredito em pobre de direita. Gosto muito dos livros do Gessé de Souza, acho ótimo, leio, como eu disse que eu lia sempre um dos meus livros de estudo, sempre que ele tem um livro novo eu pego, Gessé de Souza. Muito bom. Mas pobre de direita é uma categoria que o pobre que vota na direita não é de direita por votar na direita. Ele é usado, ele é vítima de um sistema de comunicação, ele, no fundo, ele não está votando, ele não está aderindo à direita por votar errado. Né? Ele está encurralado. Ele está encurralado. E a vida é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que aquele que oferece R$100 na esquina de rua, vote em mim, às vezes dizem: eu estou tão fora desse sistema que tanto faz um como o outro. Eu, Marcelo, sei que não é. Não é tanto faz um como no outro. Na Câmara, na Assembleia, etc., nós temos companheiros que estão lá, né, como Cida na Câmara do Recife, que vale a pena estar. E a gente tem que apostar nisso. Mas para a pessoa que está aquém dessa situação, para ela... E ela pega os R$100 dela. E ainda se acha eticamente obrigada a votar naqueles... Porque ela podia até receber os R$100 e não votar na pessoa. Porque o sistema é tão perverso Isso. que faz ela acreditar que se ela não votar, quem deu os R$100 vai descobrir e ele vai ser penalizado, né? Exatamente. É muito perverso o É sistema. muito perverso. E já que não há consciência política, você também não entende a importância do seu voto, você não entende o seu poder de mudar aquela realidade também, né? Você fica exatamente vítima desse sistema. Ô Marcelo, Exatamente. você é um dos assessores do MST. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência. A gente sabe que o MST é, ainda hoje, o maior movimento de massas que nós temos no Brasil. E ele todo dia prova de que a fome ainda existente no Brasil tem relação direta com a falta de uma política pública de agroecologia, de agricultura familiar, etc, etc. E a gente tem visto o quanto eles, em momentos difíceis, feita a pandemia, chegam junto, solidariamente, junto da coletividade. Como é a sua experiência com o campo? Me parece que você, em Goiás, também tinha uma experiência. É porque eu sou natural daqui do Recife, cidade grande, e não tinha nenhuma experiência de campo, nem de luta pela terra. E saí daqui do Recife para ajudar uma comunidade em Curitiba, na zona rural de Curitiba. E essa comunidade trabalhava com lavradores. Era a Pastoral da Terra, Sim. que estava começando em 75. 76. Em 77, me pediram para assessorar. Tinha um coordenador, fundador da Pastoral da Terra, Ivo Poleto, que estava casando. Como ele era padre, isso dava problema com bispos. Alguns bispos não aceitavam. Então, a minha figura seria uma figura de confiança. Sim. Então, eu entrei, mas entrei como cego no tiroteio. Quer dizer, eu não entendia nada. Se você me perguntasse o que é um poceiro, o que é um meeiro, o que é um lavrador... O assalariado você não fazia, né? Nada. Nada. Eu aprendi na convivência, na luta, no ir ao pessoal,
acompanhar comunidades, ver os conflitos, ver o sofrimento, né? Participar das romarias da terra. Então, pouco a pouco. O MST surgiu em 1982, 83, 84, a partir da Pastoral da Terra. Sim. Mas que queria que chegou um momento onde era importante a autonomia de um movimento popular, que não fosse de igreja. A Pastoral da Terra é de igreja. É ecumênica, mas de igreja. E aí, o João Pedro Stede, ele trabalhava na Pastoral da Terra comigo, era do Secretariado Nacional. E outros. Eu fui à Ronda Alta, num dos primeiros acampamentos, e fui preso na porta, no portão, pelo Major Curió, Sim. que era um famoso... O mesmo que foi responsável por muita coisa na guerrilha do Araguaia. Do Araguaia, né? Então, fiquei lá um dia inteiro preso. Lá mesmo, tem um quarto lá. Então, mas depois, quando a gente sai, vê os lavradores reunidos e o pessoal cantando sou teu Senhor, sou povo novo, retirante, lutador, Deus dos pequeninos, dos oprimidos, Jesus Cristo, meu Senhor. Quando você ouve isso e vê ali aquela multidão, não tem como a gente não dizer eu estou com vocês, né? E esse eu estou com vocês, esse ser daquele pessoal, me fez ter como opção prioritária, fundamental na vida. Quando me perguntam de que é que você mais gosta dos seus trabalhos, ser assessor do MST, né? Foi o MST que me aproximou do presidente Hugo Chaves, da Venezuela, que me chamava meu amigo, né? Foi pelo MST que eu, de fato, toda a coisa da via campesina na América Latina inteira. O MST não é apenas somente o movimento social mais importante do Brasil. Ele é dos mais importantes do mundo. E na América Latina, sem dúvida nenhuma, não tem nenhum como ele. E tem uma vitalidade imensa. Teve a época que era a luta pela reforma agrária. Depois se descobriu que dar a terra, que é conseguir colocar o lavrador na terra, não basta. Não basta. Porque como é que os filhos dos lavradores de hoje vão querer ficar na enxada vendo o latifúndio com tratores maravilhosos, com agricultura mecânica excelente, né? Então tem que mecanizar, mas com que dinheiro? A China está ajudando. Então eles entraram na questão da agroecologia, sementes crioulas, quer dizer, e aí a diferença é fundamental. Não é? A luta pela terra é uma luta pelo universo, pelo mundo. Sim. Então ele envolve o campo, mas envolve também a cidade. O pessoal está numa campanha de plantar milhões de árvores até o ano próximo, inclusive nas rodovias federais. Né? Sim. Encher o mundo de árvores. Então isso é uma coisa linda, uma coisa importante. E principalmente a relação homem-mulher na cultura popular, na cultura lavradora, mas também da periferia urbana, ainda o machismo é muito grande. Sim. A questão de gênero é fundamental. E o MST tem sido uma profecia nesse campo. É a união das mulheres camponesas, a liderança das companheiras, né? Sim. É uma coisa linda. Então a gente aprende muito o tempo todo. Eu agradeço a Deus e agradeço ao MST ter me formado nesse caminho. Que coisa linda. Temos algum tempinho? Eu queria fazer uma pergunta sobre a relação dele com Lula. Vá, faça, que a gente tem tempo, vá. Eu queria fazer um outro também rapidinho, vá, faça. 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 Tá.
Marcelo, você tem uma relação muito, muito querida, você e o presidente Lula. Nos fale um pouco sobre isso. Em 1982, o Lula foi eleito deputado federal por São Paulo. Ainda era ditadura pesada. Tem gente que acha que depois dos anos 80 não era mais, mas até Era pesada. 84, 85 era. Eu morava em Goiás. Tinha um trabalho na Pastoral da Terra Nacional. Então viajava bastante. Ia para o aeroporto, e o aeroporto é Goiânia, Brasília, Brasília, Recife, Brasília, São Paulo, Brasília, Rio, Brasília, mas Goiânia, Brasília. E às vezes as pessoas me pediam, por favor, o Lula vai estar no aeroporto para receber um pacote e você vai levar esse pacote. Então você não vai sair do aeroporto, mas vai pedir a permissão ali ao pessoal para entregar o pacote, para receber um pacote de uma pessoa que está ali. Naquela época, hoje em dia, com o negócio de segurança, de terrorismo e tal, naquela época não havia isso. Era mais, digamos, um cuidado de contrabando, digamos assim, não passava disso. Então eu fiz isso algumas vezes e assim a gente ficou próximo. Não posso dizer amigo, mas a gente se conheceu. Eu sou muito amigo, e aí amigo, fiz o casamento dele, acompanhei, batizei os filhos, do Gilberto Carvalho. E quando o Lula se tornou presidente da primeira vez, o Gilberto Carvalho era o secretário de gabinete, era o assessor imediato. E muitas vezes eu ia a Brasília encontrá-lo e ele dizia, olha, a gente vai ter que estar com o presidente porque eu vou levá-lo ao aeroporto, você vai comigo? Eu disse, pois não. E assim a gente foi se reencontrando. Aliás, eu devo dizer que em 2001 eu recebi um convite oficial para estar na posse do presidente. 2002. Era 1º de janeiro de 2003. E eu disse, mas o que eu vou fazer lá, né? Eu sou um monge. E aí fui assim, com a camisa de monge branca, era uma sala, só tinha embaixadores, gente importante. Eu estava lá e, de repente, eu escuto pelo alto-falante, atenção, atenção, senhor Marcelo de Barros Souza, ocupar a cadeira número 3 na frente. Mas não tinha muito o que fazer. Eu cheguei lá, era um arcebispo de Brasília de um lado, o presidente da CNBB do outro, um rabino, chefe da, não sei o que, de Israel, do lado de cá, e uma outra pessoa de outra religião, não sei qual. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu fui a terceira pessoa a cumprimentá-lo, ele com a faixa. E aí ele, na hora que eu fui abraçá-lo, ele me disse, você está representando a teologia da libertação a partir das bases. Significa, ele podia ter convidado Leonardo Boff, outro pessoal muito mais importante do que eu. Mas, então, aí estreitou-se essa relação. E a gente se viu em alguns lugares, até às vezes eu achava que ele gozava um pouco comigo. Porque, por exemplo, para dar um exemplo, né, uma vez encontrei ele no aeroporto e o Gilberto estava ao lado e eu disse, eu fiz o casamento dele, viu? Em 79, ele disse, péssimo casamenteiro, Deus me livre de eu convidar para mim. Porque o Gil tinha separado da mulher. Então, o Gil tinha separado da mulher. Então, mas a gente tem essa liberdade. Sim. Quando ele foi preso, eu, que pertenço a um grupo de teólogos chamado Emaús, assinei junto com o grupo, e fui um dos que propôs uma carta a ele na prisão de solidariedade, e o Frei Beto, entregou essa carta na mão dele. Mas não se podia visitar. Ninguém, só família e advogados. Mas eu resolvi dizer, olha, ele tem direito de assistência religiosa. Eu sou padre, eu quero entrar. E a juíza negou. E eu pedi a um advogado para fazer pressão. O fato é que no dia
14 de maio de 2018, eu recebi de manhã, você pode estar com o presidente das 3 às 4. E eu viajei a Curitiba e às 3 horas eu estava lá. Então a gente revistou aquela história toda, entrei e para mim foi muito impressionante o fato de que eu tinha a impressão de que era ele que estava me animando e não eu a ele. Né? Ele estava bem, ele tinha muitos livros na mesa, lia muito, e inclusive me disse, lê esse livro aqui, lê aquele livro. Foi com ele que eu descobri o livro Um Defeito de Cor. Estou lendo esse livro. Da Ana Maria Gonçalves. Né? Ele leu Torturado também, um dos primeiros. Um dos livros que me tocou demais, né? E tinha tocado muito a ele. Me lembro que ele me perguntou, eu quero que você me ajude numa coisa. Como eu posso manter a indignação, filha da puta, que eu vivo, sem cair no ódio? Que coisa linda. Sem deixar o coração odiar. Sim. Então, a conversa foi nesse nível. Um ano depois, 1 ano e meio, ele está solto, vem a Recife e a assessoria dele manda dizer, olha, ele quer te encontrar. Eu fui para o hotel onde ele iria falar com o pessoal do PT e aliados que estavam ali, mas ele demorou demais. Estava marcado para as 7 horas, 7h30, eu estava meio doente, às 9 horas eu fui para casa. Ele não tinha chegado. Quando eu cheguei em casa, o Márcio Tavares me ligou dizendo, vê no YouTube que está passando ao vivo, ele está falando de você. Aí eu fui corrido, liguei, ele estava dizendo, o companheiro Marcelo Barros não está por aqui? Não. Eu disse assim, olha, eu quero agradecer aqui publicamente a ele, porque foi uma das conversas mais importantes que eu tive na cadeia, na prisão. Então, são esses, né? E agora, em novembro do ano passado, eu recebi o convite para ir ao Palácio do Alvorada, né? Para um culto de ação de graças ecumênico pelo aniversário da saída da prisão, eu acho. Eu fui, mandaram a passagem, eu fui. E aí, depois do culto, ele disse, vem almoçar comigo. E a gente almoçou na mesma mesa ali, ao lado dele. Eu aqui, ele ali, a dona de Janja do lado de lá. E então tem essa, não posso dizer, somos amigos íntimos, não, mas tem uma amizade, né? Me conhece, eu conheço. Tem um vínculo de solidariedade, de luta pelo mundo e pela luta do bem. Exatamente. Luta do bem. Que história linda, que história linda. Antes de terminar, eu queria perguntar. É o fim mesmo. É o fim. Se Jesus voltasse hoje, o que é que ele diria? Como? Se Jesus voltasse hoje, o que é que ele diria? Eu acho... Eu nem falaria em ele voltar, porque para mim ele está presente, né? Ele está... Mas, claro, eu entendo a sua pergunta, não sei se ele voltasse no corpo dele, da forma que anunciam humana. Tanto, né? Anunciam tanto que ele vai voltar. Mas é uma maneira de falar, sim, né? Sim. Eu penso que, como na época dele, ele vai tocar numa minoria. O que Dom Helder Câmara chamava minoria abraâmica. Sim. O Dostoiévski, no século XIX, quando escreveu o romance Os Irmãos Karamazov, no meio do romance ele imagina, um dos personagens, né, conta que Jesus voltou a Sevilha no século passado, século XIX. E ele foi aprisionado imediatamente pela Igreja Católica. Foi preso. E o arcebispo de Sevilha era o grande inquisidor da Inquisição Espanhola. E disse a ele, por que você veio nos perturbar? Nós estávamos todos aqui tão bem, tudo tão tranquilo. Você tem que saber que naquela briga lá do deserto, quem tinha razão era o outro, não você.
Dostoiévski. Que a humanidade não está preparada para a liberdade. Significa, nós temos o poder e não vamos ceder. E Jesus foi de novo crucificado. Tenho a impressão que respondi a sua Nossa pergunta. Senhora. Respondeu Olha, demais. A gente ficaria anos aqui conversando com o senhor. Anos, Muito anos. obrigada. Muito obrigada. Obrigada por sua existência, Marcelo. Quando eu te vejo, quando eu te ouço, eu sempre digo para os meninos e as meninas, quando eu te ouço, sabe? A minha fé se agiganta. Gratidão por sua existência. E eu recebo da sua a confirmação para o meu caminho. Chique. Beijo no Esse coração. foi o Fresta.